Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma live bem descontraída. Eu e o Dmitry, meu amigo desde 2006 que a gente se conhece, trabalhamos na questão dos direitos da população LGBT na Prefeitura de Santo André. E depois disso, nós mantivemos amizade e hoje a gente está junto lá no Conselho Estadual de Direitos Humanos, pelo CONDEP, ele é presidente, e eu estou lá com um cargo que eu não gosto muito do nome, que é o Secretaria Executiva, mas, na realidade, nós somos ativistas de direitos humanos. Para quem não me conhece, eu sou assistente social, eu sou formada há mais de 30 anos, e desde que eu me conheça, eu sempre trabalhei em direitos humanos, né? Estou esperando o Dmitry chegar. A ideia hoje é uma conversa bem tranquila sobre a questão da fala da ministra Damares, né? É uma fala que, deixa eu ver se eu chamo o Dmitry aqui, é uma fala que, chamando ele, é uma fala muito preocupante, uma fala que tem dados que nós temos que interpretar, né? A gente percebe as pessoas se apegando muito na fala do ministro da Educação, do ministro do Meio Ambiente, do Guedes, são radicalmente importantes, são falas extremamente preocupantes, e a fala da Damares, ela está meio que passando despercebido. Então, nós precisamos fazer uma conversa. Ele está falando que ele está pronto aqui pelo WhatsApp, tá? Então eu vou falar para ele assim, vai lá. Já entrei, né? Então, assim, tá, gente? Assim, por isso que é bem descontraído mesmo, né? Aquelas lives chatas de pergunta e resposta, porque parecendo entrevista. Não, é um bate-papo. E fala assim, olha, consultor social, lugares de sol, Sueli Castro, sejam bem-vindos e bem-vindas. Mandem as suas perguntas. Façam perguntas para que a gente possa também interagindo, né? Traga questionamentos, traga o que vocês quiserem. Deixa eu chamar aqui o Dmitry Salles. Nos ajude a pensar, tá? Então, nós estamos numa grande sala de bate-papo e vocês vão nos ajudar. Dmitry chegando. Cheguei. Pessoal, boa tarde a todo mundo. Um cafezinho com leite para todo mundo, bem quentinho. A água aqui. Porque tá muito frio aqui em Santo André. Jimmy, fico super feliz que a gente está fazendo essa live juntos. Né? Eu estava contando um pouco para o pessoal que a gente se conhece desde 2006. 2006, que nós fomos trabalhar. Eu fui trabalhar na prefeitura com você foi que me entrevistou, todo cheio de um monte de perguntas, né? Mas, assim, eu sei aonde deu certo, eu sei aonde que eu te peguei, aonde eu consegui te catar, e aí eu te catei foi pela alma, porque as nossas almas precisavam se encontrar. Então, assim, nós somos amigos, nós temos divergências, a gente briga, né? Mesmo quando eu tô de boa. Mas você é uma pessoa muito querida e que eu admiro bastante. A gente está junto há muito tempo, né, Sol? O Alexandre Cedreira chegando. O Heitor também está aí com a gente. Beleza. Uma prima lá da Bahia, a Sueli também já entrou. Opa! Então, Dinho, por que eu falei que eu queria fazer essa conversa com você e colocando as outras pessoas junto, né? Eu não estou fazendo uma live com mais pessoas porque eu sou uma analfabeta tecnológica, eu não sei mexer nos outros apps que dá para pôr mais gente, eu só sei mexer nesse, mas eu estou pedindo para as pessoas mandarem perguntas, mandarem considerações, para interagir junto, né? A minha mãe acabou de entrar, a Zélia. Então, dona Zélia, um abraço para ela. Jimmy, qual que é a minha preocupação, meu querido?
e que acho que deve convergir, né? Tá todo mundo falando da fala do Salles, do ministro da Educação, agora as pessoas começaram a cair, que tem uma fala aí do Guedes bem estranha, são falas preocupantes, mas a fala da Damares, eu tenho uma sensação que ela meio que passou despercebida, né? E eu tenho a sensação que quem é mais ligado nos direitos humanos é que percebeu que a fala dela tem alguns perigos. Eu não sei o que você acha. Queria começar conversando com você por aí. Então, acho que a fala da Damares, ela, na reunião da ministerial que a gente teve acesso na última sexta-feira, ela dialoga com a fala do ministro Ernesto Araújo. Eu tenho dito, Sol, e talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar isso, mas é bom reprisar, de que a Damares, junto com o ministro Ernesto Araújo e o ministro Von Traub, eles compõem uma tríade que tem a função de fazer a disputa moral em torno de valores dentro do governo Bolsonaro. Então, por exemplo, e aí tem uma coisa também que unifica os três, né? Há muito delírio na fala dos três. Os três são muito delirantes. Assim, há uma certa... eu não gosto de falar loucura, porque entra num campo da saúde mental. Não é muito esse o caminho que eu estou afim. Mas há uma coisa muito fora da ordem, fora do comum nesses três elementos. A Damares, e o ministro Ernesto Araújo e o Von Traub. A ponto do Von Traub, por exemplo, propor prender todos os ministros do Supremo, a Damares falar que vai pedir a prisão de prefeitos e governadores. Ela, ministra, vai pedir a prisão de prefeitos, está na fala dela. Mas tem uma coisa que unifica... E aí tem uma outra loucura na fala do ministro Ernesto Araújo, que chama a atenção, que ele diz o seguinte, isso passou desapercebido e isso tem que ser dito. Ele fala que assim como depois da Segunda Guerra Mundial se ordenou uma nova ordem, ou seja, ordenou uma nova ordem mundial, tendo como aglutinador a ONU e o Conselho de Segurança, olha só o que ele diz. Ele fala que o pós-pandemia também irá gerar uma nova ordem. Sim. E essa nova ordem também terá um novo Conselho de Segurança. E ele acha que o Brasil tem respeito no mundo para integrar a nova ordem, para coordenar. Ele chega a dizer isso. Hoje o Brasil tem condição de influir no desenho de um novo cenário internacional. A loucura está em acreditar que o Brasil está sendo respeitado no mundo todo. Isso é uma loucura, porque o Brasil não está sendo respeitado. Né? Agora, o que é em comum, só para a gente entrar aqui? Tem o Ernesto Araújo e a fala da Damares. Eu não quis analisar a fala do ministro da Educação, porque eu acho que ele também tem outras questões de ordem penal. Ele vai responder e acho que ele vai ser o boi de piranha. Para acalmar o furor que essa reunião teve, eles vão entregar em sacrifício o ministro da Educação, o que não é ruim. O que não é ruim. Mas o que em comum tem na fala do Ernesto Araújo e da Damares? Ambos se apegam a uma ideia de novos valores para poder orientar a política do Brasil, a política pública no Brasil. A Damares fala a palavra valores assim, fora de controle. Ela vai falando destemperadamente valores, tudo dela é valor, sem conseguir mesmo definir o que ela quer dizer. O Ernesto Araújo, ele é explícito, ele diz isso, que essa nova dimensão, dessa nova era que ele acha que o Brasil vai comandar, eu queria ter esse ego que esses caras têm, se dará no campo da liberdade e dos valores. Então, em comum, Damares e Ernesto Araújo trazem para o centro da discussão a questão dos valores. E aí me parece que a centralidade da disputa do governo Bolsonaro vai ser a luta moral, a disputa moral para tentar não é nem reconstituir, não, mas para manter fiel a base bolsonarista. Então, nisso que você traz, o que eu percebi que me incomodou, né? Aí hoje, pesquisando um pouco mais, né? Até para ver assim, será que eu não estou sendo tão injusta? Porque assim, para o leigo, para uma pessoa que não sabe o que é direitos humanos, ou que acha que direito dos humanos é dos manos, né? Como a gente escuta isso, o que ela falou é massa. Ela falou coisas que, mas isso os direitos humanos defendem, né? E é isso que me trouxe a preocupação. Mas ela disse uma questão, eu vou até pegar aqui a fala dela, porque eu fiz recortes da fala dela, e que ela diz assim, então, tudo que nós formos construir,
Nós vamos ter que ver, ministro, a questão dos valores. Nossos quilombos estão crescendo e os meninos estão nascendo nos quilombos e seus valores estão lá. Então, tudo vai ter que servir a questão dos valores. Com isso, ela mostra, primeiro, que ela entendeu que as crianças continuam nascendo, né? Parece que ela não sabia que tinha criança, mas ela mostra um descontentamento com o fato de crianças quilombolas crescerem com os valores do povo quilombola, né? Porque segundo também não é para falar povo, né? Não existe povo, todo mundo é brasileiro, né? Segundo lá O Von Traub. o bonito da educação, né? Mas é isso que, assim, quer dizer, é o que você fala, ela deixa claro que tem que ter uma intervenção nos quilombolas por conta dos valores. Exatamente. E só para fechar, eu vou te passar a palavra para a gente fazer o bate-papo, só que aí, em compensação, eu fui olhar, Dimitri, e no dia 17 de abril, a pasta dela tinha 45 milhões em caixa, segundo o Ministério Público Federal. E ela, tão preocupada com tudo isso, ela só tinha empenhado 1.059. Isso para as populações tradicionais. Para a pasta dela, para atender o pessoal do Covid-19. Quer dizer, ela tem 45 milhões, ela empenha no dia 17 R$ 1.000 praticamente, e aí ela vem trabalhar valores, Dimitri. Isso é muito assustador. É muito assustador, só, porque ela vai trazer a discussão de que é preciso uma nova, vamos dizer, entre aspas, uma nova evangelização de valores. Me parece que é o processo de redescoberta do Brasil. Vai ter que redescobrir e reevangelizar as pessoas. Quando ela diz, essas crianças que nascem nos quilombos estão sendo educadas com os valores dos quilombos, nós temos que ver isso, ela está propondo uma guerra moral. É uma disputa moral. Não pode educar com os valores dos quilombos. É isso que ela está dizendo. E aí, se você for olhar, no site do Ministério dos Direitos Humanos, que aliás chama Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, e eu quero falar um pouco disso, na política do enfrentamento ao coronavírus, do Covid, eles apresentam um plano de contingenciamento para pessoas vulneráveis. Veja só. No chamado plano de contingenciamento de pessoas vulneráveis, há uma destinação de 4,7 bilhões para povos tradicionais. O que aí entraria povos quilombolas, população cigana. Aí você vai procurar o plano, esse plano não existe. Você não encontra em lugar nenhum o tal plano de contingência. Mais do que isso, eles chegam a afirmar que a maior parte das ações já estão concluídas. Então você tem uma promessa de 4 bilhões para ser 4,7 bilhões, ou seja, 4 bilhões e 700 milhões. Isso é muito dinheiro. Para poder investir no enfrentamento à pandemia junto a populações como, por exemplo, os povos ciganos, que a Damares faz menção na reunião presidencial, e se afirma que boa parte, ou a maior parte, textualmente, a maior parte das ações já estão concluídas. Ou seja, isso é uma inverdade. Essas pessoas parecem que vivem no mundo fictício. Né? Não há uma conexão entre os fatos e o discurso. Né? Porque se você, por exemplo, vamos pegar aqui a população em situação de rua na cidade de São Paulo. Você não tem investimento de dinheiro público nessa área. Vamos supor que tenha sido repassado o recurso para o plano de ajuda emergencial de R$600. Você não tem nenhuma ação do Ministério dos Direitos Humanos que possa propiciar a inscrição das populações vulneráveis no cadastro único para que possa receber esse recurso. Você também tem uma promessa de combate a outros tipos de discriminação, que eu fui anotando. A única iniciativa que aparenta ter uma ação mais proativa do Ministério dos Direitos Humanos são as campanhas direcionadas ao combate à violência doméstica. Mesmo assim,
As iniciativas se limitam a posts de internet. Se você não tem, por exemplo, um pacto envolvendo um pacto federativo promovido pelo próprio Ministério dos Direitos Humanos com secretarias estaduais e municipais, você não tem repasse de recursos, você não tem uma iniciativa proativa. Ou seja, a política pública ela se limita na parte discursiva. O Ministério dos Direitos Humanos se limita a fazer a disputa da narrativa, de que se está fazendo algo para enfrentar as discriminações, as violações de direitos durante a pandemia. Não existe, pelo menos eu não consegui encontrar nas minhas pesquisas, esse plano de contingência para pessoas vulneráveis. Não se ouve falar da aplicação de 4 bilhões e 700 milhões para essas populações vulneráveis. Enfim, e aí quando a gente começa a analisar a ação do Ministério, por exemplo, no que tange à população, há 2 elementos que me chamam a atenção. Um, a política da diversidade sexual e outro, a política da família. Há um desmonte deliberado da política da diversidade sexual. Isso é uma coisa gritante. E eu digo isso porque, por exemplo, sequer um site com as informações sobre as ações que são implementadas existe. O site do governo federal para as questões LGBT foi desmontado. Não há. A última reunião do Conselho Nacional de Combate à Discriminação foi 21 e 22 de fevereiro de 2019. Pelo menos foi a última ata publicada da reunião. Desde fevereiro de 2019 que você não tem reuniões. Vale lembrar que em abril de 2019, o decreto do presidente Bolsonaro, o decreto 9759, ele extinguiu os conselhos e permitiu a existência de alguns conselhos alterando a sua estrutura. Nesse aspecto em particular, o Conselho de Combate à Discriminação permanece vivo. Mas não há mais reuniões, não há articulação, não há sequer a composição deste conselho. A sociedade civil, na minha opinião, nem deve participar, mas sequer se abriu um edital que possibilitaria a participação da sociedade civil neste conselho. Então nós temos aí um desmonte da política. E por que eu trago a questão LGBT? E aí eu já te passo a palavra, Sol. Porque você tem uma das populações mais vulneráveis focadas nessa sigla, que é a população de travestis e transexuais. Você tem uma população... não existem dados que possam afirmar a quantidade precisa, mas boa parte das pessoas em situação de rua é constituída por travestis e transexuais. Essa população, muitas vezes imposta a uma condição de profissionais do sexo, atuam sob o controle da cafetinagem, do crime da cafetinagem. Essas pessoas têm que trabalhar para poder pagar a cafetina. A ausência de clientes pelo isolamento social gera um aumento da vulnerabilidade. E você não tem nenhuma política voltada a essa população. Mais ainda, a questão da vulnerabilidade acrescida pelo isolamento social. Você tem aí uma situação muito grave e um absoluto silêncio do Ministério dos Direitos Humanos nessa área. Faz só. Deixa eu te falar, olha, eu vou pegar 2 falas suas que eu acho extremamente interessante de a gente dar uma destrinchada. Né? Você fala do povo cigano, hoje, 24 de maio, é o Dia Nacional do Povo Cigano, é o dia de Santa Sara, né? Então tem uma coisa muito importante dizer nisso. Em qual sentido? Né? Vinha se construindo o Estatuto de Direitos do Povo Cigano no Brasil. Isso acabou. Essa discussão não existe mais. Você tem um Instituto Cultural Brasil Cigano. Esse instituto, ele está hoje trabalhando muito sozinho, você não tem mais apoio. A ministra Damares, ela disse que na data de hoje, isso foi alguns meses atrás, não foi na reunião do dia 22, mas ela disse que alguns dias atrás, assim, que o grande desejo dela era que na data de hoje ela pudesse fazer dança cigana, né? Então, assim, como se a dança fosse a única coisa do povo cigano. O povo cigano, nós temos que olhá-lo para além das cores, da música e da dança. Eles estão em acampamentos, eles estão passando frio, eles passam fome, eles estão passando necessidade. Eu tenho conversado muito com uma liderança cigana, que é a Lu, aqui de São Paulo, e nós estamos tentando, via o MST, para você ter uma ideia, via o MST,
conseguir doações de cesta básica para 300 famílias que elas estão espalhadas pelo Estado. Mas são 300 famílias que o Instituto tem um certo cadastro. Quer dizer, um instituto tem um cadastro. Você não tem uma articulação com os direitos humanos no aspecto nacional. Isso não existe, não é? Isso é uma questão que eu acho que é importante trazer, porque quando ela fala do cigano, você fala, nossa, nem a esquerda fala do cigano, mas de que maneira que ela falou? E qual é o trabalho que se tem para este povo? Não se tem. Né? A outra questão que você traz... Ela menciona apenas a existência de 1.500.000 pessoas dos povos ciganos, apenas. Só isso, mais nada. É. E tem uma outra questão, Jimmy, que assim, quando você fala que existe uma propaganda pela internet da violência contra a mulher, nós sabemos que a violência contra a mulher ela acontece por uma herança de uma sociedade machista. Uhum. E que nós só vamos superar isso na hora que nós fortalecermos as mulheres, com o fortalecimento delas, elas se empoderam, e com o empoderamento elas conseguem muitas vezes sair de uma relação de violência. E isso perpassa pelo movimento feminista. Então, ao mesmo tempo que ela diz que há mulheres sendo presas e tendo seus direitos violentados, ao mesmo tempo que o Ministério faz uma maquiagem sobre a violência contra a mulher, ela diz nessa reunião do dia 22 que o Ministério é lotado de feministas. Então, ela se refere ao Ministério da Saúde. Então, e que é lotado de feministas. Então, assim, e as feministas vão querer começar a abortar. Então, olha como nós precisamos prestar atenção nessas falas de valores. E que é isso que me preocupou. Não sei então, como é que você... Fala. Não sei como é que você vê isso. Não, eu acho que está dentro do contexto da disputa de valores. Ela se refere ao ministro Tais, dizendo o seguinte... Aí a Paloma, minha amiga querida, tem feminista preta na área. Vai, Paloma, se encontrar com a Damares, diga isso aí para ela. Quando ela se refere ao número de feministas, ela está dizendo para o ministro Taishi que no Ministério da Saúde tem muitas feministas abortistas cuja única missão é promover o aborto. E aí ela diz isso numa perspectiva meio que ameaçando o ministro Taishi, dizendo para ele, é sua tarefa, você que aqui está chegando, cuidar para combater para promover a disputa contra o movimento feminista. É isso que ela diz. E aí ela puxa uma linha, sei lá, ela joga um anzol para o Supremo Tribunal Federal, quando ela diz o Supremo está voltando a discutir a questão do aborto para legalizar o aborto. E aí ela faz uma conexão louca, dizendo o seguinte, agora vão querer permitir o aborto das mulheres por causa da pandemia do coronavírus. Se você analisar, você não consegue, sob o ponto de vista lógico, juntar as peças, elas não se encaixam. Mas, sob o ponto de vista da disputa discursiva, sim. Ela está dizendo o seguinte, no Ministério da Saúde tem muita mulher que propõe, muita feminista. Feminista defende o aborto. O Supremo está propondo a discussão do aborto. Tudo isso para permitir que a pandemia abra o espaço para o aborto. E aí, esse discurso diz muito com me parece, a única política estruturada do Ministério, que é a política para a área da família. O que me parece uma questão muito próxima do fascismo. O fascismo, na sua origem, na década de 20, principalmente na Itália, se apegou a um conceito único, exclusivista de família, para estabelecer o controle moral da sociedade. Ou seja, você tinha um controle político, jurídico, mas você tinha uma outra forma de controlar a sociedade, que era a questão moral. Os comunistas, eles mataram, mas não dava para matar todos os padres, não? Você faz um controle moral. E onde é que veio esse controle moral? Veio pela perspectiva da ideia única de família. Aí você pega, por exemplo, o Ministério da Família, e isso é muito preocupante para mim.
Eles criaram um programa chamado Família Forte. É um programa baseado num modelo, eles copiaram dos Estados Unidos, né? E trazem para o Brasil de uma forma muito orquestrada e, eu diria, estruturada, de estabelecer programas de fiscalização do conceito de família, influir nas políticas públicas de todo o governo para promover a família. Claro que família, eu estou dizendo a família heterossexual formada pelo vínculo do casamento. Família homoafetiva, família anaparental, nada disso. Não, nenhuma dessa família. E aí você começa a ter um De programa que me preferência parece as que é o brancas, único né? programa me parece que é o único programa estruturado do Ministério todo para desenvolver ações, cursos no Brasil inteiro sobre o modelo de família e como preservar esta família. Então, qual é o risco que corre atrás disso? É que você vai ter um modelo de padrão para que a política pública possa atingir. Se não está dentro daquele modelo, não há proteção jurídica, não há proteção do Estado. Isso é a base do fascismo na Itália, na década de Sim. 20. Ele vai ser reformulado com Hitler para poder se estender até as questões de eugenia. Mas a base mais inicial do fascismo vem nessa ideia da família padronizada, que é o que o Ministério da Damares está fazendo. Se você analisa, Sol, na estrutura do Ministério, é a única política, de fato, estruturada dentro do governo federal, na área do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, é a política para esse modelo exclusivo de família. Mas se a gente olhar, Dimitri, a reunião toda, ela remetia a fatos, a um contexto fascista, porque assim, no momento que o Bolsonaro ele começa a dizer que ele quer armar todo mundo, foi exatamente essa linha que Mussolini tomou também lá na Itália, ele armava todo mundo para poder matar as pessoas, na legítima defesa, eu mato o meu oponente. Então, assim, toda reunião, ela tem esse caráter fascista. Né? Toda reunião, ela é assim, as pessoas estão se apegando nos palavrões e que realmente, assim, não tem necessidade, né? Mas assim, as pessoas estão se apegando nos palavrões. Só que os palavrões também ele é se a gente olhar, né, ele é uma cortina de fumaça, porque o que tem para além dos palavrões é muito perigoso. Todas as falas são perigosas. Claro que o nosso foco aqui é Damares, mas assim, pensando numa linha de direitos humanos, quando Guedes diz que é só pegar os meninos, colocar para abrir estrada, e botar para abrir estrada de uma maneira voluntária e pagar R$200, abre-se muita estrada por um preço muito, muito barato. E isso é uma frase que está começando a pipocar agora. Então, quer dizer, isso é um governo fascista. Você pega jovens e põe para trabalhar. Agora, quais jovens? Não vão ser todos os jovens. A gente já sabe quais são os jovens que vão ser. Os negros da periferia e que não tem grana. Agora, Jimmy, tem uma outra questão, voltando para Damares, que também me chamou a atenção no sentido da escuta. Ela fala de uma forma que parece que ela escutou o apelo das pessoas, que ela se sensibilizou aos apelos e que aí ela foi para dentro das aldeias. Então, olha o que ela fala. Quem não entendeu, eu vou reprisar aqui a fala dela. Eu tive que ir para lá com o presidente da FUNAI e me reuni com generais da região, quer dizer, ela não se reuniu com movimentos sociais, nem com lideranças, com generais da região e o superintendente da Polícia Federal, para a gente fazer uma ação ali, meio que sigilosa, porque eles precisavam matar mais índios para dizer que a nossa política não dava certo. Então, assim, olha que doideira isso. Mas deixa eu só contextualizar onde ela fala isso. Ela diz o seguinte... Sim, claro. Eu estou trazendo esse recorte para a gente fazer o bate-papo. Mas esse recorte mesmo. Só quero que a frase antes dessa, que ela diz o seguinte... Todo mundo começou a dizer, a esquerda começou a falar que o coronavírus iria dizimar os povos indígenas do Brasil. Aí, mais para frente, ela vai dizer que a esquerda... nós recebemos a notícia de que haveria contaminação criminosa em Roraima e Amazônia,
de propósito índios para dizimar aldeias e povos inteiros para colocar nas costas do presidente Bolsonaro. O que ela fala com isso? Ela está dizendo o seguinte: a esquerda está dizimando. Como é que ela fala? Ela está criminosamente contaminando indígenas para colocar a culpa no Bolsonaro. A mim me parece que há uma questão muito grave por trás disso. Ela está anunciando um crime. E ela diz, ela resolve isso indo até o local com os generais para resolver. Ela não tem competência. Sigilosa. Hã? Sigilosa, ninguém sabia. Então, ela não tem competência investigativa. O Poder Executivo não tem essa competência. O Ministro de Estado não tem essa competência. Não se tratava de uma questão administrativa, mas da esfera penal. Não consta que ela tenha comunicado às autoridades competentes para que se faça essa apuração. Logo, e para mim é muito estranho que isso nunca se tenha dito, que as pessoas tenham infectado ou contaminado outras propositadamente para gerar um genocídio, para acusar o governo. Nesse aspecto, é o tipo de fala que precisa ser encarada na seriedade que compete a um ministério. Uma ministra de Estado está acusando a esquerda, ainda que seja de forma imprecisa de que esquerda ela fala, mas de que há alguém que está infectando outras pessoas, cometendo um crime previsto no Código Penal, e ela, tendo a ciência disso, não tomou as devidas medidas. Das duas, uma. Ou ela inventou uma mentira, então ela responde por calúnia, ou, sendo verdade, ela prevaricou. Eu estou dizendo isso para dizer que a ministra Damares comete crime ao anunciar a existência de um fato criminoso que não se sabe se é verdade, portanto, se não for verdade, é calúnia, atribuir a outra em fato criminoso, ou, se verdade for, não adotou as medidas necessárias, o que constitui como crime de prevaricação. Me parece que cabe ao Ministério Público Federal tomar as medidas necessárias para apurar a prática de crime pela ministra Damares, considerando essa fala. Se a fala Então, mas você percebe que as pessoas não estão se atentando à fala da Damares? Não estão se atentando. Não estão. Que a fala dela passou despercebida. Agora, é uma fala que entra no contexto daquela reunião como um todo. Aquela reunião ela foi formada por discursos soltos que não dialogavam entre si, né? E todos, de alguma forma, tinham alguns sentidos. O primeiro deles bajular o rei. Sim. Bajular o rei. Ou seja, quando Damares afirma isso, a esquerda está dizimando os índios, ela está alimentando o ego persecutório do presidente Bolsonaro contra a esquerda. Me parece que esse é um dado falsificado. Assim, não é verdade que se esteja ninguém dizimando. Isso teria virado um problema internacional. E se de fato houvesse, o Brasil teria explorado isso muito bem. Ela cria uma situação para parecer importante, para demonstrar que a sua ação de combater a esquerda genocida precisaria ser respaldado pelo presidente. Ou seja, ela ao mesmo tempo alimenta o ego doentio persecutório do Bolsonaro, quanto tenta de alguma maneira ter algum respaldo político dentro do governo, que é o que o Von Traub faz todo o tempo. Tentar ter a atenção do presidente, que e ela mostra frente aos outros ministros. E quando ela fala, eu fui com generais, ela deixa claro que ela está alinhado com o Bolsonaro. Olha, eu vou com generais, eu vou com militares, né? Então, isso é muito forte. Ela vai... E a minha sensação é que é nisso que ela vai se calçando e ela vai permanecendo no governo sem abalos. Porque se você olhar, ela não tem abalo. Ela está intacta do dia que ela chegou até agora. E olha que ela já fez bobagem, olha que ela já falou besteira, né? Mas ela se mantém. Por quê? Quando esse vídeo vem para nós, e ele é importante, a gente consegue entender de que maneira que se dá essas reuniões e essas relações. Então, agora eu consigo entender. A Damares se mantém porque ela fala aquilo que o Bolsonaro quer ouvir, ela se coloca ao lado dos generais e ela se coloca como aquela mulher que combate a esquerda. Então, ela combate a feminista, ela combate quem está querendo matar índio, e ela se coloca
Tem uma outra frase aqui que eu achei interessante, que eu quero comentar com você, que é assim, olha, mulher, ela diz para ele assim, quase chorando, né? Porque o teatro foi um teatro muito bom, né? Mulheres sendo jogadas no chão, sendo algemadas por não terem feito nada. Quer dizer, ela fecha que os governadores estão extrapolando, que é tudo que ele quer ouvir. Nós estamos tendo padres multados em 90 mil, porque o fiel estava dentro da igreja. Então, quer dizer, ela fecha com ele que as igrejas têm que abrir, ele tem que realmente fazer isso de abrir. E aí, Dimitri, é a frase que mais me doeu. A maior violação de direitos humanos da história do Brasil nos últimos 30 anos está acontecendo neste momento. Mas nós estamos tomando providência. Dimitri, nós sabemos que não. A violação está no Brasil o tempo todo. Né? Então, assim, me fala um pouco, porque assim, isso está me incomodando muito, Dimitri, muito mesmo, entendeu? Quando eu escutei isso, eu te confesso, meu coração disparou, eu fiquei atordoada, parecia que eu estava tomando um monte de tapa na cabeça, e eu não conseguia respirar, entendeu? Isso me doeu muito, essa fala dela. Então, por que doeu também em mim? Eu acho que por que dói uma frase como essa? Porque quando ela diz, olha o que ela fala, idosos estão sendo algemados e jogados dentro de camburões no Brasil, mulheres sendo jogadas no chão e sendo algemadas por não terem feito nada. Aí ela diz, isso é a pior violação de direitos humanos, nunca houve tanta violação. Aí eu começo a pensar, a gente poderia fazer uma viagem histórica. A gente pode, por exemplo, voltar para os anos 90 e tentar se lembrar de Corumbiara, Eldorado do Carajás. A gente não precisa ir muito longe. A gente pode olhar para Paraisópolis e o massacre de 9 jovens em Paraisópolis em dezembro do ano passado. Ou seja, sim, o Brasil é permeado por violações de direitos humanos. Você tem... E aí eu posso pegar, a gente pode até pensar, não, mas esses casos estão sendo investigados ou são casos que estão em discussão? Ok, então vamos pegar as denúncias que o Brasil já foi... Os casos que o Brasil já foi denunciado e foi condenado. Presídio Urso Branco, condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Vladimir Herzog, condenado pela Corte Interamericana. Caso Gomes Lund, condenado pela Corte Interamericana. Mais recentemente, caso Damião Ximenes, condenado pela Corte Interamericana. São condenações internacionais que o Brasil passou numa jurisdição que ele reconhece e faz parte. A professora Flávia Povesan é membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil já teve vários brasileiros presidindo a Corte Interamericana. O Roberto Caldas, mais recentemente, o Cansado Trindade. Então, você tem aí o Brasil atuando na jurisdição internacional, o Supremo Tribunal Federal ampliando a sua jurisprudência para reconhecer a jurisprudência da Corte Interamericana. São fatos. Se eu posso, por um lado, trazer elementos como massacre de Paraisópolis, ou qualquer caso de qualquer negro da periferia de São Paulo exterminado pela polícia. Ou eu posso trazer também casos mais concretos em que o Brasil passou por um processo internacional e foi condenado. Esses casos, sim, configuram violações graves de direitos humanos. Não um caso de uma mulher que desobedece a ordem de decreto e, nos termos da lei, é conduzida presa. Sim. Que é o fato que ela se refere a uma cidade do interior de São Paulo. Tudo isso está dentro de um contexto, Sol, que eu chamo de Estado de governo fascista. Não de Estado ainda, que não chegamos lá. E aí eu quero, até em homenagem a uma amiga lá da Bahia, Nájera, que tem insistido para que a gente faça análises muito científicas, vamos dizer assim. Por que a gente chama de governo fascista, de caráter fascista? Primeiro, a exclusividade da política. Quer dizer, a política ela só pode ser feita dentro de um prisma. Há uma anulação da pluralidade política, que é princípio constitucional. Então, se você passa a ter um governo que atua em descumprimento à pluralidade do país, que governa apenas
para um setor que ele julga ser útil ou um setor digno da proteção estatal, você começa a ter aí um governo de caráter fascista. Negar a pluralidade é o primeiro passo para o fascismo. Segundo passo, a violência institucional. Quando você torna a violência do Estado uma violência permitida, quando você deixa de punir, ou quando, por atos ou discursos, você estimula a violência institucional, deixando de punir agentes do Estado que cometem crimes, ou dizendo que tem que matar, no meu governo não vai para a delegacia, não vai para o hospital, vai direto para o cemitério, você está estimulando a violência estatal, institucional. Essa é uma outra característica de um Estado, de um governo fascista. De um Estado também, mas é porque a gente ainda não chegou lá. Outra característica, o estímulo de violência privada, da ação privada, que a gente pode usar um termo mais em moda hoje, que talvez as pessoas entendam mais, que são as milícias, que, aliás, é a base deste governo, que eu digo o senador Flávio Bolsonaro, e todo apoio, inclusive a composição dos seus gabinetes, por milicianos. O que significa isso? É você armar a população, e isso está na origem do discurso do Bolsonaro na reunião ministerial, armar a população para, segundo ele, evitar uma ditadura da esquerda. Não está no seu discurso colocado a possibilidade de expurgar atos de violência pró-direita. Ou seja, na cabeça delirante deles, a esquerda planeja um golpe. Nós sabemos que quem planeja um golpe, quem caminha nesse sentido, é o próprio governo Bolsonaro. E o prefeito de Manaus, quando reagiu ao palavrão que foi xingado, ele diz isso. Você não vai conseguir colocar em prática o seu plano ditatorial. Você não vai virar o ditador do Brasil. Foi a reação do prefeito Arthur Vigílio. Quando o Bolsonaro anuncia a possibilidade de uma reação da esquerda, veja que ele não usa a expressão ação, mas uma reação da esquerda. Ele pretende armar a população para garantir uma força paramilitar que sustente nos cantos dos estados, das cidades, a manutenção de uma ação fascista. Ou fascista não, golpista. Eu trago 3 elementos. Eu poderia, por exemplo, como a gente já falou no começo, falar sobre a questão da família. Quer dizer, a família enquanto o pilar moral que sustenta um governo fascista. Nós teremos outros tantos elementos que a gente poderia trazer para evidenciar como esse governo tem caminhado a partir de referenciais fascistas. Então não é uma loucura da nossa parte dizer que o Bolsonaro é fascista ou que o seu governo é fascista. Não. As análises que podem ser feitas apontam nessa direção. E aí eu volto a dizer, quem muito sustenta governo fascista é a luta moral, que vai dizer quem pode e quem não pode ser beneficiário da ação estatal. Quem pode ou quem não pode, ou quem deve, ou quem é digno. Veja, quem é digno de ser protegido pelo Estado. É a partir dessa luta moral que você vai selecionando aqueles que estão aptos a serem cidadãos e cidadãs e aqueles que não são aptos. E aí a fala do ministro da Educação é muito forte nesse sentido, quando ele diz, para mim todo mundo é cidadão brasileiro. Que me faz lembrar o slogan da ditadura nos anos 70 que dizia Brasil, ame-o ou deixo. Ou você é brasileiro, ou se você quiser ser quilombola, comunista, viado, sapatão, traveco, sai fora. Você não está dentro desse valor moral que o Estado deve agir para... Mas para mim traz uma outra questão quando ele fala essa questão do povo, né? Isso me remete a um pouco... Então vamos fazer só um combinado. Se por um acaso a conexão cair, a gente volta e dá mais 15 minutos, pode ser? Porque já são 15 minutos aí, dá tempo. Então, mas a gente sabe como é que é o Instagram. O Instagram deu 1 hora, ele derruba sem dó e sem piedade. Tá? Então, se a gente volta, tudo bem para quem estiver ouvindo? Então, assim, quando ele fala essa questão, me remete à Alemanha. Então, assim, eu li muita coisa, eu gosto de ler esse período trágico, né? Não é que eu gosto de ler prazerosamente, mas eu gosto de ler para conhecer. O fato de dizer é só um povo. Então, que povo
que era esse? Era o único povo dito ariano de sangue puro. Então, quando o ministro da Educação faz essa fala, a minha sensação é assim, ó, cigano tem que morrer, preto tem que morrer, quem não é brasileiro tem que morrer, porque a gente tem que ficar com o único povo. E aí eu fui fazer uma pesquisa, fui buscar algumas coisas, e aí o que ele faz? Né? Ele nega o artigo 231 da Constituição, que diz sobre os povos indígenas. Então, quando ele nega o artigo 231, que diz o quê? Que são reconhecidos aos índios a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam e a União demarcá-las. Então, ele já renega isso para os índios. Então, índio, se quer ser considerado brasileiro, vai ter que abrir mão de tudo isso e esquecer que é um povo originário. Porque ele diz isso, eu odeio o povo originário. Então, isso também está posto. Então, a minha preocupação é que, ainda bem que, de uma certa forma, nós tivemos acesso a essa reunião para entender qual é os objetivos funestos deles, fúnebres deles. Eles, para mim, são todos Hades, tudo senhor da morte. Eles ficam confabulando como matar e ficar só quem eles querem. Afinal de contas, o Bolsonaro deixou claro que ele quer salvar a família e os amigos. Né? Então, e eu acho, Dimitri, que nós temos que fazer a discussão da fala da Damares, sim. Nós temos que dar luz à fala dela. A fala dela é perigosa. A fala dela é de um ódio perverso. E que de nada tem de direitos humanos. Nada. Mas para quem não conhece, bateu com um alívio. Nossa, olha, tá vendo? Ela pensa nos direitos humanos. Isso é perigoso. Não, eu acho que a live da gente hoje tem esse papel de denunciar que não há uma preocupação com direitos humanos na fala da ministra Damares. Não há. Ela cumpre o papel de fazer a disputa moral que vai sustentar um segmento da base do presidente Bolsonaro. Não há uma preocupação. A atuação dela no Ministério dos Direitos Humanos, que passou a ser Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, é uma atuação focada na família, na ideia exclusiva de família. Você não tem um avanço na questão de direitos humanos. Você veja que há uma preocupação de parecer comprometida com direitos humanos. Por exemplo, na questão do Covid, do enfrentamento à pandemia, a única coisa que ela diz sobre a população LGBT é uma proteção a refugiados LGBT. E aí ela vai fazer uma menção, o Ministério faz uma menção que firmou um pacto com o Alto Comissariado da ONU para Refugiados para se atentar às questões LGBT. E aí o que eles colocam como ação concreta? Apenas 2 ou 3 informações em forma de card para distribuir na internet. Você tem, por exemplo, no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um protocolo criado para as populações vulneráveis, que tem destaque nas questões LGBT. Esse protocolo é desconhecido do governo brasileiro. Não tem nenhuma iniciativa no sentido do reconhecimento, nem do Ernesto Araújo, que acha que a gente vai ser o novo Estados Unidos pós-pandemia, que, aliás, enquanto a live estava acontecendo, os Estados Unidos anunciou que vai proibir o recebimento de turistas brasileiros. Bem, né? E o ministro, e não tem nenhuma menção nem no Ministério das Relações Exteriores, nem no Ministério dos Direitos Humanos. Eu vejo que a Mônica comentando que está cansada dessa disputa moral. Também me cansa muito. Mas acho que essa tem sido E aí eu vou dizer uma coisa que eu comentei em uma outra live, que é o seguinte. O governo Bolsonaro, ele se sustenta em 3 pilares. O pilar da economia, da macroeconomia, que se desfez diante da pandemia. A macroeconomia bolsonarista é um liberalismo clássico, que não se sustenta em nenhum país do mundo mais, nenhum, mas que se pretendia novidade no Brasil. Se desfaz quando o Estado é chamado a agir e a intervir junto à saúde pública. O segundo pilar
é o pilar do combate à corrupção, que tinha na figura do Sérgio Moro a figura icônica, o ícone desse combate. E que o Bolsonaro, de alguma forma, sai arranhado com a saída do Sérgio Moro, enfraquece, mas não derruba o pilar. A mim me parece que o Sérgio Moro é um fortíssimo candidato a ex-ministro, ex-juiz. Eu não sei se ele tem fôlego para sustentar a sua imagem até 2022. No máximo, talvez, como candidato a vice de algum nome da direita. Mas em política... Eu espero que ele seja ex-herói, né? Hã? Por mais que ele seja ex-herói também. E aí sobra a disputa moral. Se o governo, no aspecto econômico, é uma tragédia, no aspecto do combate à corrupção, não se sustenta, principalmente porque vai chegar até os filhos do Bolsonaro, vai restar a disputa moral. Então, ainda que nos canse, essa é a agenda que o governo vai empreender daqui para frente. E aí você pega o discurso da Damares, ela é uma das que mais fala na reunião. Ela extrapola o tempo e vai falando. E ela vai falando muito focada na questão dos valores, que aí volta para o discurso do Ernesto Araújo e há um encontro desses discursos. Eles são consonantes, eles dialogam em torno da disputa dos valores. A mim me parece que essa vai ser a disputa que vem doravante, de agora em diante. Tá, e aí ele tem o Bolsonaro de uma maneira muito esperta, ele faz um papel marqueteiro muito bom, que é ficar agora caminhando, comendo cachorro-quente, tomando café, né? Então, assim, eu sou próximo ao povo, eu falo palavrão, eu sou assim mesmo, e as pessoas que gostam dele e que cultuam isso, cada vez mais se aproxima dele por conta também dessa imagem que ele passa. Ontem, né? Com quase 1.000 mortos, ele foi comer cachorro-quente. Né? Ele se aproxima. Agora, você sabe o que eu sinto? Mas isso é o marketing que ele está fazendo. Né? Então, ele está fazendo um jogo perigoso nesse sentido. A Ana Cláudia diz aqui, valores morais sobre a visão extremamente conservadora. É de uma extrema direita mesmo, Ana Cláudia. A Cíntia pergunta, você acha que é possível os ministros serem responsabilizados? Eu acho que o ministro Waltraub, eu não consigo falar o nome dele direito, ele vai ser rifado. Ele vai ser rifado. Ele vai ser entregue em sacrifício para acalmar o Supremo. Não tenho dúvida disso. A ministra Damares, eu já tenho minhas dúvidas. Ela é muito... Eu vou usar uma metáfora. Cobra, que a gente diz na Bahia, cobra em terra quente. Ela sabe sair-se muito bem. Né? Agora, os demais, eu acho que vai sobrar para o ministro da Educação. Ele vai ser rifado. Agora, quando você fala do Bolsonaro, como fazendo marketing, eu queria chamar a atenção para uma coisa que me parece que a gente não se atentou. O Bolsonaro, e a frase que eu quero dizer é há método na loucura. Essa loucura que a gente falava, nossa, que absurdo, isso é muito louco, como o cara pode fazer isso? Há método na loucura. Ele não é louco, ele é mais inteligente do que nós supomos. Vale a pena lembrar uma frase clássica da ciência política que diz que ninguém chega à presidência da República à toa. Talvez quem tenha chegado à toa tenha sido Jânio Quadros. E olhe lá. Não chegou à toa. Ele soube muito bem aproveitar o antipetismo como um valor político que nasceu a partir de 2013 e toma força depois das eleições de 2014 com a derrota do Aécio Neves. Ele teve essa percepção, não sei se por intuição ou se por uma inteligência racional. A outra pessoa que teve uma intuição sobre o antipetismo chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Me parece que Lula, com a sua inteligência política, foi o cara que percebeu a força do antipetismo. E quando ele coloca adiante a candidatura dele até o último momento, para só depois permitir a candidatura do Haddad, ele sabia muito bem que o que estava em jogo não era o nome dele ou do Haddad, mas o antipetismo versus uma extrema-direita fascista que vinha galgando isso. E aí me parece que essas duas figuras, Lula e Bolsonaro, entenderam o processo político. Eu sou muito franco em dizer, eu tenho um amigo de Brasília, o Valdson, a gente fala, essa semana ele me pediu uma opinião de uma coisa, eu falei assim, não vou lhe dar mais opinião, eu errei todas as minhas análises de 2018, eu dizia para você que o Bolsonaro não ia para frente, eu errei todas. É um fenômeno, 2018 é um fenômeno, o bolsonarismo é um fenômeno,
a extrema-direita chegar ao poder no Brasil via democrática é um fenômeno que a gente está vivendo, mas por trás de tudo isso há uma inteligência que coordena essas ações. Pensar dessa forma, e aí o Julian Rodrigues, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, ele tem insistido muito nisso. Pensar dessa forma ajuda a gente a mudar a estratégia de combater o bolsonarismo. Ou seja, se não é uma loucura... Oi? Ele é um personagem, ele fez um personagem. Se não é uma loucura, como se propõe, ou como aparenta ser, nós estamos errando na estratégia. Não adianta reclamar do xingamento, que xinga o governador de Bosses. Não, isso dialoga com o povo comum e, sobretudo, com a base violenta dele. Sim, isso que eu falo assim, ele conseguiu criar um personagem, ele se esconde atrás daquilo que a gente fala, pô, o cara é louco, o cara... Não, ele não é louco, ele é maldoso, ele é estrategista e maldoso. Né? Ele pode ser um militar incompetente, como parece ter sido, sim, mas aprendeu a estratégia da guerra. Exatamente, ele é maldoso, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele fala, entendeu? É tudo muito no piano. Eu não consigo enxergar ele como uma pessoa despreparada. Ele pode ser despreparada para aquilo que eu almejo, mas para aquilo que ele deseja, ele não é despreparado. Ele sabe jogar direitinho, ele consegue jogar, ele consegue fazer, ele consegue fazer cortina de fumaça todos os dias. Exatamente. E aí, entendeu? Olha como que era bom. E aí me parece que a saída que se apresenta para o Brasil é uma só. Eu tenho sido muito insistente nisso. A saída é, Matheus, que chegou agora, a saída é derrotar o governo Bolsonaro. Você não tem como negociar, como tergiversar, é derrotar o governo Bolsonaro. Essa é a saída mais urgente que a gente tem que ter. Porque o que está em jogo são projetos civilizatórios. Já estava em jogo, e para mim estava muito nítido em 2018, é projeto civilizatório. Agora, também acho, e hoje eu conversava com o Mário Leone, lá de Sergipe, também acho que nós estamos caminhando em direção a um golpe fascista no Brasil. Sim, comentava com o Heitor mais cedo que de vez em quando passam os helicópteros aqui, os aviões aqui de madrugada, eu fico pensando que já são os tanques chegando. Acho que a gente está caminhando sim para um golpe de natureza fascista no Brasil. Se vai se sustentar ou não, nós não sabemos. É outra história. Jimmy, vai cair a conexão, amor. Vai cair a conexão. Né? Assim, falta 2 minutinhos e eu não quero falar tchau para você com a cara toda borrada. Não, mas acho que é isso. Acho que a gente cumpriu o nosso papel de jogar as ideias e deixar frutificar combates ao governo Bolsonaro. Exatamente. Acho que a gente pode, de repente, promover outras. Se você conseguir chamar pelo Face com mais pessoas, porque eu não sei fazer isso. Um monte de amigo querido, a Mônica, Gabriele, o Clériston, meus alunos, o Rafael chegou agora, o Ernest, um monte de gente querida participando. Acho que agradecer a todo mundo. Eu vi também que o Daniel Mori estava por aqui, a Mônica, a Cíntia, a Carol, suas alunas chamando você também, Sol. Minha eu vou falar o seguinte. Beijo, moçada! Beijo, beijo. E a Graça Mello, querida. Também Graça Mello, linda! Ana Cláudia de Barueri. Então, pessoal, muito obrigado por estar conosco nessa reflexão. Espero que essas ideias e a reflexão sobre o discurso da Damares possa impulsionar reflexões aí nos cantos de todos nós. E vamos fazer mais. Eu acho que a gente tem que fazer esses debates. Fazer esses bate-bola que nós fizemos, né? Sandra aí também, lá, nossa companheira do Condep, que está acompanhando. Sandrinha! É que o meu povo de conquista da minha cidade. Passou rápido, Dentinho, mas é isso. A gente segue nos encontrando nas lutas. A gente se Beijo, fala. Obrigado, Gabriele. Obrigado a todo mundo que esteve conosco. Vamos juntos. Gente, valeu. Olha, muita gratidão. Santa Sara Calho, que possa olhar por nós. Hoje é Dia Nacional dos Ciganos, um povo perseguido. E é povo, viu, gente? É povo. Tchau, aí, Sol, joga no teu perfil, eu vou compartilhar para a gente poder passar para as pessoas. Agora eu vou chamar a Sara para a Sara fazer isso, porque eu não sei fazer também. Tá bom, então. Tá beijo, pessoal. Um beijo, Heitor. Beijo, Laerte. Beijo todo mundo. Tchau. Sara!
Vem, Sara! Sara! Aí agora é a hora que a gente não sabe mexer nos instrumentos da tecnologia. Aí tem que chamar os universitários. É. Olha lá, chegou. Fala um oi pra ele. Oi! Oi, Beijo! Sara! Manda um beijo pra sua avó por mim também. Beijo Tá pra bom. sua